Bom dia, olá amigos do YouTube. É mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Vamos continuando aqui a nossa luta no dia a dia, né? Lutando para que o Brasil seja cada vez melhor. E como que se faz isso? Faz com gesto, com ações, com não concordando com algo errado, não concordando falando, colocando nas redes sociais, mostrando a sua indignação. A gente não pode ficar parado. Qualquer coisa que se faça mostrando indignação, que não concorda com algo que está acontecendo, que você considera que é errado, a gente não pode ser passivo. Então hoje, para não enrolar muito, vou falar aqui, continuar falando do dia 8 de janeiro. O que está acontecendo no Brasil é uma discrepância muito grande, né? Claro, as pessoas que foram lá quebrar as coisas, fizeram as coisas erradas, elas têm que ser responsabilizadas na proporcionalidade do crime que elas cometeram, né? Então ali eles tentaram, principalmente a corte do nosso país, cometeu erros enormes. Isso aí, com o tempo, ele virá à tona. O dia que essa corte que tá lá, né, que dá para ver aí que ela tem partido, né? Uma corte não pode ter partido. Como que você vai tomar lado de uma coisa se você tem a incumbência de ser um julgador? Vou dar um exemplo aqui. Entre dois amigos, por exemplo. Você está num local e tem dois amigos teus. E você vai julgar sobre qualquer coisa, esses dois amigos. E depois, mas você começa a todo momento, em lugares que você está, falar mal de um e falar bem do outro. Você só pode falar no processo. Você tem que ser equilibrado, você tem que ser isento, imparcial. Porque a partir do momento que você fala bem de um, depois você vai julgar e dar a causa ganha em favor daquele que você falou bem e contra aquele que você criticou. O que a sociedade vai falar? Mas estava na cara que o cara ia perder. Se ele é amigo do outro, ele estava aí todo o tempo demonstrando com palestra, com qualquer tipo de atitude, que ele era totalmente em favor do outro e contra o que perdeu. Então a corte, voltando agora no caso, o STF no caso, eles não podem ter lado, porque eles estão julgando a todo momento. Aí a própria sociedade vai ver, não, mas eles iam na televisão, iam nos jornais, ia tudo, ele estava sempre falando em favor o que ganhou e sempre contra o derrotado. Então eles falam que o juiz, quando ele fala fora do processo, no dia de julgamento ele tem que se declarar incapaz de julgar. Ele não pode julgar, ele tem que ir lá e falar, não, eu estou incapacitado para julgar, porque esse é meu parente, ou é um amigo meu, ou algum dia eu tenho uma sociedade com ele, qualquer coisa desse nível que desequilibra, que ele perde a isenção para julgar naquele momento, certo? Então essa corte que está aí, ó, eles colocaram crime que não existiu no dia 8 de janeiro, como por exemplo, golpe, né? Não tinha ninguém armado, não tinha ninguém para assumir o cargo, do suposto cargo que estava sendo golpeado, né? No caso a presidente da república, não tinha exército lá, não tinha arma, não tinha nada. Então eles tentaram jogar coisas, narrativa, a mais grave possível, porque eles já tinham intenção de condenar aquelas pessoas por muitos anos de cadeia. Agora eles estão implantando 17 anos, né? E agora, muito menos, foram duas coisas gravíssimas que o STF imputou em cima daquele pessoal do 8 de janeiro. Foi o golpe e foi terrorismo, né? Gente, todo mundo sabe o que é terrorismo. Você não tinha uma faca, não tinha um canivete. Terrorismo é o que aconteceu lá agora recentemente em Israel, né? Aquele pessoal foi lá e, né, aquela atrocidade
matar aquelas pessoas, né? Aquilo é terrorismo. É jogar um avião num prédio. Tem muita coisa que é terrorismo, mas são coisas terríveis mesmo, gente. Não teve uma morte no 8 de janeiro, a não ser a morte provocada pelo pessoal que deveria ter lutado contra, né? Que foram os policiais que foram lá a mando do Alexandre de Moraes e fizeram o que fizeram, né? Então, todas essas mortes que aconteceram não foi por causa do... Inclusive, foi por causa das coisas erradas que o STF fez, né? Que no final ainda morreu aquele rapaz lá na Papuda, né? Então, isso aí, a história vai cobrar. A história vai cobrar. Quando que vai cobrar? Agora não tem como. Se os próprios caras que cometeram os crimes é os que mandam no país, a corte máxima é o STF, quem que vai condenar eles? O dia que for trocando um ministro, trocando o outro, ou se o Senado fizesse o papel dele correto, começasse a colocar lá impeachment de todos os ministros que cometeram o crime, por si só já ia renovando, ia ter uma renovação natural, porque a partir do momento que fizesse o impeachment do ministro, teria que indicar outro. Os outros ministros, que são 11, que ficarão lá, a partir do momento que fosse fazer o impeachment, já ia ficar com medo de cometer crime, porque começava a perceber que a justiça estava começando a entrar em dia, que o Senado estava funcionando e queria... Porque tem um velho ditado que fala: onde que passa um boi, passa uma boiada, né? Nunca foi feito o impeachment de um ministro no Brasil. A partir do momento que o primeiro impeachment começar, os outros 10 vão pôr a barba de molho. Já melhoraria por si só por esse impeachment. Aí ia haverá uma constância. Todos os ministros que tivessem cometido crime, que foram muitos, que já foi cometido no Brasil, desde aquele do impeachment da Dilma, que o Lewandowski foi lá e rasgou a Constituição, porque na Constituição está escrito que quando um político ele é impeachmentado, automaticamente ele fica inelegível por 8 anos. O Lewandowski foi lá e falou que tal nós tirar isso aí, vamos fazer o impeachment da Dilma, mas ela não vai ficar inelegível, como na verdade ela não ficou, ela ainda concorreu lá em Minas Gerais, sorte que ela perdeu pro Pacheco, né? Perdeu pro Pacheco, que é menos pior um pouco do que a Dilma, vamos dizer assim, né? Mas também não tá cumprindo com o teu papel, não. Nada. Nenhum dos nossos presidentes do Senado que teve na história, pelo menos que eu lembro de 20 anos pra cá, nenhum cumpriu com o seu papel em favor do povo. Eles ficaram sempre em favor do sistema e continua assim. Então, só para encerrar agora, quando esse STF aí for renovado com ministros sérios, independentes, imparciais, que aplica a Constituição e não aplica aquilo que ele acha que é correto, que aplica o Código da Constituição. É por isso que tem uma Constituição, é uma cartilha para os ministros seguir. Eles não podem fazer julgamento de acordo com o que eles pensam. Eles têm sempre que fazer o julgamento embasado em cima de um código da Constituição Federal. Então vamos encerrar. Hoje esse recado que eu queria dar. Só para encerrar, então o dia que for renovado esse STF, que entrar ministros que apliquem a lei, esse pessoal que estão presos lá ainda, e todos que foram injustiçados por essas narrativas de golpe e dessa outra coisa que eu falei, e de terrorismo, que não existe nada, eles poderiam ser culpados sim, não vão passar mão não, por vandalismo, tá certo? E o crime de vandalismo é infinitamente inferior ao crime que está sendo imputado em cima desse pessoal. O que quebraram as coisas lá dentro? Fizeram coisa errada, eles estão certos? Não. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não vão misturar as coisas. Eles teriam que ser responsabilizados sim, mas por crime bem inferior. Nunca por golpe e nem terrorismo. A história vai ficar na história e o futuro mostrará isso. Eu quero que você que está vendo esse vídeo aqui
que concorda ou que discorda, que é o teu direito, lá na frente você vai ver que isso que eu e outras pessoas estão falando aí no Brasil já está crescendo essa onda, isso aí vai vir à tona muito rápido, vai ver lá na frente isso aí. Então, nós temos que renovar o STF com urgência para tirar a injustiça que está acontecendo no Brasil hoje. Uma ditadura cruel. Isso sim está sendo um terrorismo. Uma ditadura cruel. O povo brasileiro está sendo implantada de cima para baixo de quem está lá para impedir que isso ocorresse. Para defender a Constituição e a democracia. Mas eles estão fazendo ao contrário. Estão usurpando a Constituição, usurpando a democracia e implantando a ditadura no Brasil. Forte abraço, repórter animal.